Bom, depois de ter estudado a calorimetria convencional que vocês aprenderam no colégio, agora nós vamos tratar de processos termodinâmicos em mais detalhe, né? Então, na aula de hoje, a gente vai definir o que são as variáveis e variáveis de estado que determinam os estados termodinâmicos dos sistemas e estudar transformações termodinâmicas, particularmente em gases. Então, a termodinâmica, né, ela se aplica a sistemas macroscópicos, né, e cujo estado é descrito por poucas variáveis, né? Um sistema macroscópico ele contém um número imenso de átomos e moléculas, né? Mas o estado do sistema é determinado por variáveis macroscópicas. Por exemplo, um fluido, né, ele é caracterizado pela sua composição, né? No caso de um fluido simples, a quantidade molar ou a massa que compõe o fluido, o volume ocupado por ele, a temperatura e a pressão. Né? A pressão exercida pelo fluido ou sobre ele. Né? As variáveis de estado, elas só são basicamente bem definidas em estados de equilíbrio termodinâmico. O estado de equilíbrio termodinâmico envolve três tipos de equilíbrio, né? O equilíbrio térmico, né? Ou seja, o sistema tem que ter uma temperatura que é a mesma em todos os pontos. Né? Existe um equilíbrio mecânico, não há movimento ao nível macroscópico, então um sistema termodinâmico está em contato mecânico com a parede, o fluido, né? A pressão que o fluido exerce sobre a parede deve ser igual à pressão que a parede exerce sobre o fluido. Esse é o equilíbrio mecânico. E o equilíbrio químico, né, é que não há transformação de substância dentro desse processo. Então, a composição do fluido do sistema é fixa. No fluido você tem aquelas quatro variáveis, mas elas estão interrelacionadas, né? As equações de estado são as relações entre as variáveis do sistema termodinâmico nesses estados de equilíbrio termodinâmico. Então, a famosa equação do gás ideal, né, é uma relação entre justamente aquelas quatro variáveis, né, termodinâmicas, onde entra essa constante universal, aqui a lei dos gases. Essa aqui a gente chama ela de equação de estado mecânico, porque tem a ver com a pressão. Né? O gás ideal é uma aproximação, né, muito boa para gases reais. Né? Os gases reais têm uma relação que é parecida com essa, mas não é exatamente isso. Só em baixas densidades, né, é que um gás se comporta como ideal. Né? Aqui, só para dar um exemplo, uma equação que tenta, a primeira equação, né, que tenta descrever os gases reais, né? Então, aparecem esses parâmetros aqui dos gases, né? Que são característicos do gás. Né? Esses parâmetros dependem do gás, né, e mostram como que eles são, o desvio da idealidade deles. Né? Mas, na verdade, aqui a gente vê só para comparar e mostrar que em condições normais, né, todo mundo já sabe, né, essa aqui é o volume molar em condições normais. Né? Você tem uma classe muito grande de gases aqui. Né? A equação de estado mecânica é praticamente indistinguível da equação do gás ideal. Se você aumenta a densidade do gás, começa a aparecer mais desvios. Esses desvios são mais acentuados, dependendo do tipo de gás. Né? Mas, basicamente, a equação do gás ideal é uma boa aproximação para gases reais, contanto que eles estejam longe dos seus estados de liquefação. Quando o gás está na vizinhança, né, do ponto de liquefação, os desvios da idealidade são bastante pronunciados. Uma outra equação de estado, né, é a chamada equação de estado térmico, né, que determina a relação entre a energia, né, que é a energia interna do sistema, e as suas outras variáveis. Elas podem, né, a energia é uma
função de estado, né? Então, como só tem 3 variáveis independentes, no caso de um fluido, né, a energia pode ser vista como uma função de 3 variáveis, qualquer 3 daquelas 4, no caso de um fluido, né? E no caso do gás ideal, tem uma relação muito importante, que a energia ela é independente do volume ou da pressão, ela só depende da temperatura. Obviamente, a energia é proporcional à quantidade de gás que você tem. Então, o gás ideal, o que caracteriza um gás ideal, são 2 equações, né? Na verdade, uma é consequência da outra, né? O gás obedece à equação dos gases PV igual a nRT, a energia dele só pode ser uma função da temperatura e, obviamente, proporcional à quantidade de gás. Então, nós vamos considerar transformações, né, nos sistemas termodinâmicos. Então, o que regula essas transformações é a lei da conservação da energia, a primeira lei da termodinâmica. Aqui, a gente está escrevendo a lei com uma inversão no sinal do trabalho aqui. Simplesmente é mais conveniente para o que a gente vai fazer, considerar W, né, como o trabalho realizado pelo sistema sobre a sua vizinhança, e não o contrário, né? O fato de que a energia é uma função de estado, né, significa que qualquer transformação que vai de um determinado estado inicial para um determinado estado final, envolve a mesma variação de energia, simplesmente a energia no estado final menos a energia no estado inicial. O calor e o trabalho envolvido na transformação depende de como que essa transformação se processa, tá certo? Mas a diferença de energia é imutável, só depende dos estados iniciais e finais. Tá certo? Então, a energia, né, se aplica a estados de equilíbrio. Então, numa transformação, necessariamente, né, para se transformar, o sistema tem que deixar, ele está numa situação de equilíbrio, para ir para outra, ele tem que sair do estado de equilíbrio. Tá certo? Então, né, no caso de fluidos, né, como você tem 3, tomando N constante, você tem 2 variáveis independentes, que você pode escolher como a pressão e o volume, a temperatura e o volume, ou a pressão e a temperatura. Então, a gente representa os estados de equilíbrio nesses diagramas, né? Então, um diagrama muito útil é o diagrama PV, né? Mas também tem as outras, né? Um ponto nesse diagrama significa um estado de equilíbrio. Aqui, como eu estou descrevendo as coisas em termos de P e V, né? É como se eu estivesse tratando a temperatura como uma função de P e V e a energia como uma função de P e V. Então, considerando uma transformação que vai de um estado I para um estado F, a gente sabe a diferença de energia envolvida, mas a gente não é capaz, mas não sabe qual o trabalho e qual o calor envolvido no processo. Então, para estudar transformações em detalhe, né, a gente usa um artifício, a gente define uma coisa chamada de transformação quase estática, né? Ou seja, você imagina, você supõe uma transformação onde os desvios do equilíbrio, né, são muito pequenininhos, certo? E, portanto, muito devagar, né? Por isso que elas se chamam de quase estáticas, né? Então, a gente considera que nessas transformações suficientemente lentas, né, o sistema vai passando por sucessivos estados de equilíbrio, né? Então, a gente pode representar o processo como uma linha contínua no diagrama, certo? E isso nos permite fazer contas, né? Por exemplo, a gente pode calcular o trabalho realizado pelo fluido, né? A gente já viu a relação, né? O trabalho é força vezes deslocamento, e no caso da pressão, né, vira pressão vezes incremento de volume, tá? Então, o diagrama PV é muito útil, né, porque
para uma transformação infinitesimal, né, onde o volume varia pequenininho, né, essa daqui é a quantidade infinitesimal de trabalho feito, né. O trabalho total é a integral de PDV, que é a área debaixo da curva que descreve a transformação quase estática. Tá certo? Então, um tipo de transformação importante que a gente vai trabalhar depois é uma transformação cíclica, né, onde o gás ou o sistema sai de um determinado estado de equilíbrio, se transforma e volta para esse mesmo estado inicial. Certo? Isso é uma chamada de uma transformação cíclica, né? Como o estado inicial e o estado final são idênticos, a variação de energia é nula, né? E, portanto, embora não possam ser quantificados, né, em detalhe para uma transformação qualquer, né, o calor absorvido pelo gás numa transformação cíclica é igual ao trabalho que ele realizou durante o processo, tá certo? Então, numa transformação cíclica quase estática, né, que pode ser descrita como uma curva contínua, no diagrama PV, por exemplo, né, o trabalho, que é numericamente igual ao calor absorvido pelo gás, é a área orientada, envolvida pela curva que descreve o ciclo, né? É fácil você ver que, se esse ciclo aqui é percorrido no sentido anti-horário, né, o trabalho é negativo, né? Aqui as pressões são maiores, aqui as pressões são menores. Então, nesse ciclo aqui o trabalho é negativo, ou seja, foi realizado trabalho sobre o sistema e, portanto, ele teve que liberar calor, né? Então, o que é negativo. E opostamente. Então, os diagramas são úteis, né, para a gente visualizar os processos, né? Então, para transformações quase estáticas, a gente pode escrever as variações da energia na forma diferencial, né? Então, o incremento de energia é numericamente igual ao calor absorvido menos o trabalho realizado, né, que, no caso de um fluido, é menos PDV, né? Esse risquinho aqui em cima desse D é só para lembrar que Q e W, isso aqui não, a gente tecnicamente diz, isso aqui não é uma diferencial exata, não é uma diferencial de uma função como é essa daqui. Tá certo? Bom, então a gente tem os mecanismos para descrever as transformações quase estáticas no processo. Obviamente, as transformações que você possa imaginar são de todas as formas, né? Então, vamos desenvolver alguns resultados para algumas transformações padrão, né? Então, por exemplo, uma transformação quase estática a volume constante, né? No diagrama PV, por exemplo, isso aqui é, digamos, um aquecimento muito lento de um sistema, desde uma temperatura TI até TF, a volume constante, né? Simplesmente, como não há variação de volume, na transformação quase estática, o trabalho é nulo, então o calor é a variação da energia interna, né? É um processo de absorção de calor, essencialmente, né? No caso do gás ideal, né, a gente pode descrever como é que a pressão e a temperatura variam ao longo do processo, né? Essa é a relação aqui para o caso de um gás ideal, ou para um outro gás qualquer, se você conhecer a relação, a equação de estado mecânica, né? No gás ideal, a energia é uma função unicamente da temperatura, portanto, né, a capacidade térmica, né, a volume constante, que está aqui, é também uma função única da temperatura. Então, isso aqui é um resultado que a gente já viu antes, né? Isso aqui é o aquecimento de um gás a pressão, a volume constante. Se a capacidade térmica é constante, não depende da temperatura, nesse caso, né,
variação da energia é simplesmente o calor absorvido, que é a capacidade térmica, a volume constante, vezes a diferença de temperatura. E aqui, só para mostrar dados experimentais sobre a capacidade térmica de gases, né? Então, a gente vê aqui basicamente dois patamares, né? Aqui está o hélio, que é um gás monatômico. Você vê que a capacidade térmica molar dele é 3,5, né? 1,5 vezes a constante universal dos gases. Aí você vai para os gases diatômicos, aqui em torno da temperatura ambiente, né? A capacidade térmica é praticamente independente da temperatura e vale 2,5, né? Aqui, se você esfria, né, esses gases eventualmente vão se liquefazer e a coisa, ele não é mais um gás ideal. Mas a gente vê uma variação com a temperatura dos gases. Mas em torno da temperatura ambiente, né, os calores específicos, a temperatura ambiente está aqui, né, são praticamente independentes da temperatura para os gases comuns que a gente usa. Uma outra transformação quase estática, também padrão, né, é a absorção de calor à pressão constante. A gente já fez essa conta, a gente só mostra aqui, né, que agora, né, o sistema absorve calor, mas ele expande, porque a pressão é mantida constante. Portanto, ele realiza trabalho ao longo do processo. Então, o calor absorvido tem que dar conta do aumento da energia interna e do trabalho despendido pelo gás, tá certo? Então, a capacidade térmica a volume constante, a pressão constante, é necessariamente maior do que a capacidade térmica a volume constante. E a gente define esse fator, essa razão aqui, né, entre Cp e Cv, é chamado de gama, que é uma propriedade do gás, que quando a capacidade térmica depende da temperatura, gama também é uma função da temperatura. No caso de um gás ideal, né, a gente pode calcular simplesmente essa diferença. A diferença, a energia só depende da temperatura. A diferença entre a capacidade térmica a volume constante e a pressão constante é o trabalho realizado. E o trabalho realizado por um gás ideal é muito simples, é simplesmente nR vezes dt. Então, para um gás ideal, a diferença entre Cp e Cv é constante, né? Independente, a constante dos gases. Mesmo que Cp e Cv dependam da temperatura, a sua diferença para um gás ideal é fixa, tá certo? Então, obviamente, o gama é maior do que 1 e a equação da energia é simplesmente o calor absorvido, é NCP vezes a diferença de temperatura, né? Ele dá conta do aumento da energia interna e do trabalho realizado por gás na expansão. Um outro tipo de transformação importante, conceitualmente, e depois a gente vai ver, essencial, né, é a transformação isotérmica, né, uma transformação à temperatura constante. Tá certo? Não tem muito o que a gente possa fazer num caso genérico, né? Simplesmente a temperatura não muda, né? Durante a transformação, a energia vai variar segundo o calor absorvido e o trabalho realizado pelo gás, né? No caso de um gás ideal, a gente pode calcular essas coisas, né? E a situação é muito simples, né? Como a situação é a temperatura constante, né, e a energia do gás ideal só depende da temperatura, ΔU é igual a zero. Isso significa que o calor eventualmente recebido pelo gás é igual ao trabalho que ele realiza, certo? E o trabalho, né, na pressão constante, você pode integrar esse PdV aqui e você obtém essa equação, né? Então, a gente vê, né, numa transformação isotérmica, né, não há variação de temperatura, certo? Mas o calor, o sistema
recebe calor, né? Porque se ele está expandindo, para a temperatura ficar constante, ele tem que receber energia para dar conta do trabalho que ele está fazendo. E, finalmente, um terceiro tipo, o último tipo de transformação, padrão, né? É uma transformação quase estática, sem troca de calor, chamada transformação adiabática, né? Bom, uma transformação adiabática significa sem troca de calor. Então, Q igual a zero. Se for uma transformação quase estática, cada dQ é igual a zero, certo? Portanto, né, a variação da energia do sistema é o negativo do trabalho que ele realiza. Portanto, isso aqui é que caracteriza uma transformação adiabática. Como não tem troca de calor, né, qualquer trabalho que o gás realize na transformação é à custa da sua energia interna. No caso do gás ideal, a gente pode fazer as contas, né? E como dQ é igual a zero e dU só depende da temperatura e é igual ao trabalho, é só uma conta de integração que vocês podem acompanhar em detalhe depois, né? A gente obtém a forma genérica para um gás ideal qualquer, né? A variação fracional do volume está relacionada com a variação fracional da temperatura. Numa situação em que o CV não muda com a temperatura, né, num daqueles platôs lá que você está considerando, né, você pode tirar essa constante aqui de dentro da integral, então essa integral na temperatura vai dar logaritmo de T sobre TF também, né? Então você faz as contas, você obtém a relação, como é que é essa curva aqui, né, numa transformação adiabática no gás, numa região onde o CV e, portanto, o CP é constante, né? Então você tem essa relação, o produto da temperatura pelo volume elevado a gama menos 1 é uma constante, é invariável ao longo da transformação. Aqui eu escrevi TI, VI, né? Mas esse valor é constante em qualquer ponto da temperatura. Usando a equação dos gases, né, eu posso escrever a temperatura como PV sobre NR, né, e escrever a equação da relação entre pressão e volume numa transformação adiabática de um gás ideal, numa região onde o P é constante, né, e a gente obtém PV elevado a gama é constante. Se você quiser, você pode calcular o trabalho debaixo dessa curva aqui, né? Isso aqui é uma relação fácil de você integrar quando você coloca na forma do trabalho, né? Mas a gente não precisa fazer essa conta para um gás ideal, né? Na transformação adiabática, o trabalho é simplesmente o negativo da variação da energia. Como a energia do gás ideal só depende da temperatura, a fórmula do trabalho é essa. Se você fizer a conta integrando o PDV, né, calculando a área debaixo dessa curva, você vai obter exatamente o mesmo resultado. Então, nós vimos as 4 transformações quase estáticas padrão, né, de um gás ideal. E na sequência das aulas, a gente vai usar essas transformações para estudar processos mais interessantes no gás, particularmente em relação às máquinas térmicas, né, modelos simplificados para máquinas térmicas.